O tema de hoje é a desordem tributária no Rio de Janeiro. Você vai ver neste programa como as distribuidoras e as farmácias passam o maior sufoco na hora de recolher os impostos. Roda a vinheta. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em Canal Farma, e você está no canal da Ascoferj assistindo ao Ed Farmácia. Toda terça-feira, um novo programa, uma nova entrevista, um novo convidado com um tema relevante para a sua farmácia, para a gestão do seu negócio. Ou se você trabalha no setor, a gente também tem conteúdos muito interessantes para você fazer a gestão da carreira, para você aprender a vender mais, enfim. Tema é que não falta aqui no canal, que é o melhor remédio para o problema da sua farmácia. Desordem tributária no Rio de Janeiro. Qual é o problema da tributação no Rio de Janeiro? Eu mesma não sei dizer. O assunto é complexo e tem uma confusãozinha aí nisso que não dá para a gente entender sem a ajuda de um especialista. Por isso eu convidei Giovanni Coelho, que é especialista em tributação, em pricing, e é diretor fundador da Syntax, que é uma consultoria muito conhecida no varejo farmacêutico. Só você, Giovanni, para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a tributação no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Giovanni. Seja bem-vindo. Obrigado, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês. Espero esclarecer aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro com a relação à tributação dos medicamentos. Então vamos começar. Por que no Rio a tributação é essa confusão geral? Então, é o seguinte, o Rio de Janeiro tem um problema sério, né? O Rio de Janeiro você tem uma regra geral, então nós temos uma tributação, uma regra geral. Depois dessa tributação da regra geral, você tem o Rio Log, que é um benefício fiscal que tem dentro do Rio, então, ou seja, muda o método de cálculo tributário para os medicamentos. Depois você tem o CODIM, que é outro método de cálculo de tributação, tá? Então, e você tem o CODIM para a indústria também, tá? Então, no final, você tem várias regras tributárias dentro do Rio de Janeiro. E isso deixa o Rio de Janeiro com a tributação mais complexa do Brasil. Então, esse é o motivo. E por que isso acontece no Rio? Acontece assim, ó. Por exemplo, hoje, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro é um lugar bem complexo de você montar uma empresa. Então, se você for montar uma distribuidora dentro do Rio de Janeiro hoje, você não consegue ter a mesma regra tributária que os outros distribuidores que já estão lá. Então, isso impede que você abra uma empresa e tenha a mesma competitividade, tá? Então, esse é um problema sério no Rio de Janeiro. É diferente dos outros estados. Você montou uma distribuidora, você pode ter a mesma regra. O que você precisa ter diferente? Você precisa ser mais competitivo, ou você vai ser mais eficiente na venda. Então, você precisa ter tudo isso. Já no Rio de Janeiro, você tem essa complexidade de tributária. Tá? Por isso que o Rio de Janeiro é bem complexo. E também tem a interpretação de cada distribuidor sobre essa legislação. E as farmácias? Como é que elas ficam no meio de tudo isso? Para a farmácia é um caos, né? É um caos porque é o seguinte, imagina você dono de uma farmácia, você abriu uma farmácia, você vai comprar um medicamento. Na hora que você for comprar um medicamento, você tem um distribuidor com desconto de 20%, o outro de 20% e o outro de 20% também. Na hora que você for comprar esse medicamento, o que acontece? Mesmo medicamento, com mesma condição comercial, dentro do mesmo estado, cada um vem um custo diferente. Isso por quê? Um distribuidor A interpreta a legislação de um jeito, o distribuidor B interpreta de outro jeito, e o distribuidor C interpreta de outra forma. Então, isso faz com que o dono da farmácia, na hora que compra a mercadoria, ele não tem ideia de qual que é o custo real que ele vai ter naquele produto. Então, ele não consegue simular lucro, ele não consegue simular nada, ele tem que esperar a nota fiscal chegar e ver se ele tomou uma decisão inteligente ou não. Para você ter noção, hoje, o CODIM, que é um método de cálculo tributário aí, a base de cálculo da substituição tributária é o preço de compra do distribuidor mais o MVA. Então, a própria farmácia não tem ideia qual que é o preço de compra do distribuidor. Então, ela não consegue nem validar se aquela ST está calculada certa ou não. Então, para o dono de farmácia, é impossível ele conseguir simular qual que é o
custo efetivo com o ST de um medicamento no Rio. Gente, olha, se você está gostando do conteúdo aqui do Giovanni, deixa o seu like, compartilha. Aí no início eu esqueci de pedir uma coisinha para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Giovanni, você comentou sobre competição entre as distribuidoras. Com essa confusão nas normas, essa variedade de interpretação das normas, fica muito difícil competir no ramo da distribuição, competir de forma saudável? Realmente fica. Só para você ter uma ideia, a gente pegamos aqui na Sintax 5 distribuidoras regionais, 2 distribuidoras nacionais e mais 2 indústrias, ou seja, pegamos 9 empresas. Nessas 9 empresas, detectamos 8 regras tributárias diferentes. Entendeu? Então, é muito complicado o Rio de Janeiro hoje. Então, pegamos 8 regras tributárias diferentes. E a distribuidora que vai falar assim, olha, eu vou tributar aqui de acordo com o que eu interpreto na regra. Se ela pega um contador, um tributarista que seja conservador, tá? E vá para aquela linha de entendimento, o que vai acontecer? Ela vai ter o tributo mais caro. Se ela tem o tributo mais caro, ela tem também o produto mais caro. Então, se ela faz aquela interpretação daquela forma, com um tributo daquela forma, o que vai acontecer? As farmácias vão falar, eu não vou comprar dessa distribuidora. O tributo dela é muito caro, o custo dela é maior e eu fico com menos lucro do que as outras farmácias. Eu fico menos competitivo que as outras farmácias. Então, até para aquela empresa que quer fazer tudo certo, do jeito certo, o Rio complica a vida dela. Tá? Então, isso aí é uma coisa que está dificultando a vida de todos. A própria indústria farmacêutica, para você ter ideia, a indústria farmacêutica hoje tem redes que falam assim, olha, eu vou comprar da indústria, mas indústria, por favor, não entregue para mim no Rio. Venda para essa distribuidora e essa distribuidora me venda, porque se você me vender, a carga tributária sua vai cair na regra geral e a regra geral é muito mais alta do que passando por uma distribuidora. Então, somente o Rio de Janeiro que acontece essas coisas no Brasil hoje. Bom, você com essas análises todas, você já parou e já fez um estudo aprofundado sobre o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, né? O que você acha que pode ser feito para mudar um pouco esse cenário que é complexo demais para as empresas e até desmotivador, né? Um cenário que desmotiva, né? Hoje no Rio de Janeiro a gente pegou nota a nota. Nessa análise que eu fiz e mostrei para você que a gente pegou 9 empresas, a gente não simulou nada, a gente pegou, não está inventando nada, a gente pegou notas fiscais de donos de farmácia que mandou para a gente. Na hora que esses donos de farmácia mandou as notas fiscais para a gente, simplesmente porque eles falam, eu preciso entender o que acontece no Rio. Aí eu falei assim, me mande as notas que eu vou entender o que acontece e aí eu te explico. O difícil foi explicar para eles o que acontece. Eu vou ter que explicar 8 regras de cálculo tributário para o mesmo tipo de produto. Tá? Então hoje, qual seria a solução? A solução é o seguinte, até para o governo do Estado, até para o Cefaz, do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria da Fazenda, ela auditar o Rio de Janeiro é complicado. Por quê? A regra é muito complexa. Cada um está interpretando de um jeito. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente deixar de trabalhar no método do CODIM, do Rio Log, tá? Da regra geral, dos benefícios fiscais e criar uma regra única. Tá? Se a gente criar uma regra única, a gente pode criar uma regra, por exemplo, por MVA, que é um método que é aplicado em Minas com muito sucesso. Lá não tem dúvidas. O dono da farmácia sabe qual que é o custo. Os distribuidores lá competem de igual para igual em eficiência, tempo de entrega, melhor mix de produto, melhor prazo de pagamento. É nisso que eles competem. Mas não tem competição tributária dentro do estado de Minas Gerais, porque até a regra lá é muito simples. Seria bom para o dono de farmácia, para os distribuidores seria bom também, porque todo mundo estaria na mesma linha, tá? E também para as indústrias farmacêuticas seria um ponto muito positivo. E outra, eu posso falar assim, mas até a arrecadação do estado do Rio de Janeiro poderia correr o risco de crescer com um método mais eficiente. O método é o seguinte, o método hoje,
É muito complexo, porque eu falei assim, a base de cálculo é o preço de compra, né? Nesse método, a base de cálculo é o preço de venda. Você pega o preço de compra, de venda, né, da indústria, da indústria ou do distribuidor. Em cima desse método, você coloca um percentual. Esse percentual é MVA, que é margem de valor agregado. Então, imagina que você vende o produto por 100, você coloca um MVA de 30%, então a base de cálculo da ST vai ser 130. Em cima desse 130 que você cobra o imposto. É como se você falasse assim, ó, lá na ponta vai ser vendido por 130, então eu cobrando o imposto antecipadamente, eu consegui arrecadar o que ia acontecer lá na frente. Então, esse método, explicando substituição tributária, que é um pouco complexo, né? Mas para quem está no ramo farmacêutico, sabe que o método MVA é o mais simples de todos, mais claro, objetivo, prático, e o governo do estado, agora, tipo assim, esse vídeo deveria chegar, né, para quem toma as decisões, né, para a Assembleia Legislativa. Vamos tentar. Né, vamos tentar chegar esse vídeo fazer lá na Assembleia vamos tentar. Legislativa. Isso. Estamos abertos aí até para apresentar o método atual e o método proposto, tá? Pode ter gente aí que está vendo esse vídeo aí e vai falar, mas que polêmica é essa? A realidade do Rio é bem complexa. Então, se você montasse uma empresa no Rio, você ia sofrer muito por não entender todos esses métodos. Por isso que tem que ter um método único e simples aí que beneficia o Rio de Janeiro. Você falou pouco complexo, eu achei muito complexo e aqui entre nós entendi quase nada, mas se você é dono de farmácia, distribuidor, com certeza está entendendo tudo que o Giovanni está falando, né, Giovanni? Hoje, o estado do Rio, na sua visão, ele é atraente para novas indústrias farmacêuticas, mas antes de responder, eu vou colocar aqui em cima, num dos ladinhos, o link para uma entrevista que eu fiz com o Carlos Gross, presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio de Janeiro, sobre por que a indústria farmacêutica não quer o Rio. Por que, Giovanni, a indústria farmacêutica não quer o Rio de Janeiro? Bom, primeiro que não tem vantagem nenhuma, praticamente, ficar no Rio de Janeiro, né? Até porque as próprias redes não querem comprar da indústria, preferem comprar dos distribuidores que têm CODIM. Mas o ideal é que não é os deputados que deveriam fazer o planejamento e definir o método de tributação, tá? Por quê? Porque não são especialistas tributários. O caminho era a Assembleia Legislativa assistir esse vídeo, fazer uma análise da tributação dos outros estados, entender que a tributação hoje aqui está muito complexa e criar um método mais simples para redes, para farmácias, para distribuidores e também para a indústria. E outra coisa, se ela quiser atrair novas indústrias, aí ela cria um outro regime, né, um outro benefício fiscal que atrai a indústria de forma prática. Porque as indústrias querem fazer o quê? Ela quer ter segurança no método, ela quer ter facilidade no método. No passado foi atraente o Rio, mas hoje não tem muita essa possibilidade de atrair pessoas e empresas para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu não faço nenhum estudo hoje para empresas ir para o Rio de Janeiro. Eu faço estudo hoje para ir para o Espírito Santo e também Goiás e também, no caso agora, Minas Gerais, que é a bola da vez. A meta agora seria ordem e progresso, organização ali na parte tributária, né? E planejamento tributário para ter progresso e conseguir arrecadar mais, porque tem que valorizar o ponto logístico que o Rio está. E aí tem tudo na mão para fazer uma coisa boa, tá? Tem tudo na mão. Adorei ordem e progresso para o Rio de Janeiro na área tributária, mas não é só na área tributária. Infelizmente, o Rio de Janeiro precisa ter ordem e progresso em muitos outros campos, em muitas outras áreas. Tem uma outra entrevista com o Giovanni aqui no canal, vou colocar o link aqui em cima também para você assistir, que é sobre precificação, erros e acertos na precificação dos produtos. É um conteúdo muito legal. A gente fez, né, Giovanni, na época que a gente estava gravando em estúdio ainda. Se você gostou dessa entrevista sobre essa desordem tributária no Rio de Janeiro, deixe seu like, como eu disse, compartilhe com todo mundo para a gente fazer esse vídeo chegar para um maior número de pessoas, inclusive na Alerj. Giovanni, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Viviane. Um prazer estar aqui compartilhando conhecimento e muito boas essas ações que você está fazendo de compartilhar esse conhecimento que tem muito impacto aí no negócio de muita gente. Quando tiver pauta boa, só mandar um zap que a gente agenda e se fala novamente. E eu te vejo na próxima terça-feira. Tchau.
raindrops fall